Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. O filho violava o sábado e se fazia igual a Deus. É um evangelho herético mesmo, porque se o filho é Deus, Maria virou mãe de Deus. O Criador tem mãe, Maria é mãe de Deus. Os católicos estão certos nesse ponto de visão, comentou em Desmascarando vídeo de Romilson sobre o quarto evangelho divindade de Cristo na Terra. O Jesus inimigo do Mamon. O filho não violava o sábado porque a lei foi até João. Maria não é mãe de Deus, porque o espírito do seu filho era o Deus eterno experimentando o sofrimento do mundo para o julgar no final. Deus experimentando ser filho de uma mulher. Maria foi considerada a mãe temporária do primeiro corpo que morreu e não virou pó, embora o próprio corpo de Maria virou pó, mostrando que Maria não era mãe eterna de seu filho. Na eternidade não tem mãe nem pai. Deus é tudo. Por isso Cristo disse na cruz que a partir daquele momento o filho dela era João. O fato de vencer a morte, quebrando a maldição de Adão, já mostra que era Deus. A carne de Cristo, embora humana, ou seja, não sendo Deus, foi considerada Deus, porque não pecou, ou seja, foi dominada pelo Espírito até o fim. Na verdade, Maria não foi mãe de Deus em nenhum momento, porque para isso ela deveria não ter pecado, ou seja, agradar a Deus nas práticas e ideias de Deus, corpo e espírito. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. O filho não é um ser eterno, isso é o que você acha. Miqueias 5:2. Mostra que houve uma era da eternidade que o filho não existia e passou a existir igual a origens igual. O filho teve um começo e um início em alguma época da eternidade. Quer fazer o filho com a mesma idade de Deus? Pesquisa direito e vai ensinar para as pessoas quem é o filho corretamente, certo? O Jesus inimigo do Mamon. Interpretação errada. O filho que passou a existir só pode ser os anjos e homens. O filho unigênito que passou a existir é a encarnação do Eterno, mas isso não significa que ele não existia antes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, encarnando, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. Jesus não é Deus, ele é um ser subordinado, sequer um filho eterno de primeira jerarquia. Nenhum monoteísmo concorda com isso. Até o monoteísmo afirma que exista um Pai eterno. Nesse sentido, Romilson Ferreira está certo. O Jesus inimigo do Mamon. Se Jesus não é Deus, então o diabo é Deus, porque só existe Jesus e o diabo, a serpente, que prega errado, enganando Eva. Tudo é Jesus contra Mamon. Quem não conhece a palavra não é digno dele, que é a palavra, não é ovelha dele porque não o conhece, e nem ele a conhece para livrar do lago de fogo. Só Deus pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno, e esse Deus é só ele que experimentou tudo só para isso. Mas se não reconhece isso, é lamentável. Os que não passam no teste da palavra são quase todo mundo, que são enganados por esse Deus impessoal. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. Para de pregar que o Pai não existe, e pregar que o Filho é o próprio Pai encarnado. Se é unicista, se Jesus e Deus é o mesmo na fusão, tipo Deus é Mazula do Dragon Ball Super, duas pessoas que viraram um, quer pregar dois em um numa substância kkkkkk. Jesus é subordinado, se conforma logo. O Jesus inimigo do Mamon. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. Jesus é a lei eterna, que está em figuras, por isso poucos a conhecem. Portanto, ele é subordinado a ele mesmo, por isso diz que ele se entregou por própria decisão. Antes de tudo, os Cavaleiros do Zodíaco dublado. O Jesus inimigo do Mamon. Para de ser vergonha, se é unicista, só pode,
O unicismo que fala isso, eu mesmo não acredito nisso. Para mim Jesus é submisso ao Pai, e não a ele. Mas pense como quiser, você não vai mudar meu pensamento, e nem eu o seu. Nunca vi tanta lorota assim kkkk. O Jesus inimigo do mamão @ os Cavaleiros do Zodíaco dublado. Se Jesus não foi Deus encarnado, Deus nunca poderia julgar com justiça, porque é algo que uma criatura não pode fazer. Seria um mau caráter condenar os sofredores. Quem nunca sofreu, um Deus condenar as criaturas, quando ele mesmo nunca foi como uma criatura, condenar os derrotados. Quem nunca venceu, se não honra o Filho, não honra o Pai, porque o Filho é o Pai encarnado. Você nunca viu tanta lorota porque nunca ninguém se interessou em destrinchar sua opinião errada. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. O filho fazia faculdade, eu estava com ele e era seu aluno. Para de negar a existência do Pai nesse sentido o verdadeiro Deus é o Pai, Jesus é filho dele. Se conformai logo que o Filho fez faculdade espiritual. O Jesus inimigo do mamon. Palavra aluno está adulterada. Sabedoria não pode aprender. Ela é eterna, como eterno, portanto está falando da mesma pessoa. A sabedoria é a ideia do plano de salvação, antes de Deus criar os adoradores de livre-arbítrio, no qual Deus sofreria na cruz, porque não há nada mais sábio para solucionar um problema do que isso. A aparente ideia de que a sabedoria nasceu um dia, embora o mesmo texto diz que ela é eterna, verso 23, é para apontar para o nascimento de Cristo, pelo qual se torna possível essa discussão. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, portanto, a sabedoria é Ele, caso contrário Ele é ignorante. Repare que tudo que ela dá é eterno. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado. @ Jesus inimigo do mamon. Só se for no seu raciocínio, mas nós veremos um dia para fazer um debate. Se você quiser, lógico, deixa eu desenvolver o monoteísmo. Eu ainda estudo as escrituras, só finalizo em dezembro desse ano. Em janeiro 2024 nós iniciamos um debate, sem ignorância, pode ser? O Jesus inimigo do mamon @ os Cavaleiros do Zodíaco dublado pode ser. Vejo sabedoria da sua parte. Os Cavaleiros do Zodíaco dublado @ o Jesus inimigo do mamon. Mas não precisa ficar com raiva de mim não. Tenho nada contra você acreditar assim, mas não sou a favor. Pode ser. Anotações do debate. Deus é amor, e ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos amigos. Portanto, foi Deus quem morreu por nós. Dar a vida não é se matar fisicamente por ninguém, mas é pregar corretamente para o mundo. A vida é esta palavra, que prova a vida eterna, quando pregamos nas ruas. Se Jesus não é o Pai, então esse Pai é Satanás, que não morreu por ninguém. O Caio engole o seu camelo de heresia, aceita dinheiro, mascoou esse mosquitinho, judeu, e o tirou de certa cegueira, que Jesus era fariseu. Aprendo muito com Caio, pena que ele, e todos, têm a benção do mamon. Comentou em a discussão fica quente entre um rabino e um pastor. Durante, @Pedro 1570 você tem provas para me fazer crer? Crer é algo subjetivo amigão, se liga. Quero provas concretas. Não quero crer. Dá um tempo vai respondeu a um comentário em rabino faz pergunta polêmica para pastor. Caio Fábio, Sheik Jade Rabino Ventura. O Jesus inimigo do mamon @K. Durante provas concretas só depois da morte. A prova é racional. Nosso maior sentido, para quem entende os mistérios das Escrituras, que é a sua linguagem figurada de sonho, que prova ser algo do Criador, que não nos deixa sem direção, placa que indica o caminho certo. Muitos usaram o medo do inferno para arrecadar dinheiro, mas o ensino de Cristo, a religião que aceita dinheiro enganada por demônios, anjos caídos, que fazem prodígios, e alimentam a fé por sinais miraculosos,
Mas a fé verdadeira vem do conhecimento das Escrituras sagradas, porque tem mensagens ocultas, como parábolas, e dá discernimento dos milagres. Somos eternos, consciência, e o livre-arbítrio, querer ou não crer, pode nos separar eternamente de Deus, pois não tem reencarnação. Quem não quer crer é porque ama esse mundo proposto pelos demônios. Se você crê nessas palavras, ou temer, vai encontrar as provas na própria palavra sagrada. Sagrada porque prova ser algo de Deus, para quem quer entender, e é humilde para não desejar fama e riqueza, reconhecendo que não é nada, e essa verdade é tudo. A serpente representa muitas coisas, inclusive a nossa mentalidade, que bota a dúvida e quer agradar a conveniência da carne. Serpente, Lúcio Silva. Bacana esse inferno que vocês creem. Uma pessoa vive 15 anos, peca, vai para o inferno e vai queimar por séculos. O Jesus inimigo do Mamon, @Lúcio Silva. Por isso você conclui que não existe, e vai curtir a vida, se arriscando, sem querer entender as Escrituras sagradas, e o mistério do livre-arbítrio. Lúcio Silva. O medo nunca me fez seguir corretamente nada nessa vida. A doutrina do medo do inferno é o que mais tira as pessoas do caminho da salvação. Isso é tudo. O Jesus inimigo do Mamon pode ser. O medo tira muitos do caminho, mas no meu caso foi diferente. Fez eu descobrir que toda a religião que arrecada dinheiro está indo para lá. Então tá condenado quem usa o inferno para arrecadar dinheiro. A lógica é em relação ao livre-arbítrio, à eternidade, e a necessidade urgente de separação do mal. Para se ter uma ideia, esse mundo é de demônios. Ninguém é bom. Só quem entende e prega de graça, o que ninguém quer. Isso é o resumo das Escrituras, que provam ser de Deus, para quem quis entender. Sepulcro. Se você é um judeu, assim como também sou, satisfação, Jacob, então sabe muito bem que Jesus não pode ser nosso Masiache, pois ele não libertou o povo de Israel, muito menos foi ungido por óleo pelo sacerdócio no templo, características cujo todos os Masiache anteriores tiveram, como Davi, Moisés, etc. Como você concilia isso, que são características claras na Torá e segundo a tradição oral? Bem, claro que você é judeu, independente se crer ou não em um Cristo romano, pois judaísmo não é só uma posição religiosa, também é nosso povo. Só é importante reconhecer que você é um judeu messiânico, não ortodoxo, para não causarmos confusões dentro das linhas judaicas. Ariel Avrami, @Sepulcro. Jesus não só pode ser, como é um Masiache, e Deus também. Sobre ser ortodoxo ou não, isso não tem nada a ver com ser ou não judeu. Nunca fui cristão, sou judeu. Todo judeu é messiânico. O Jesus inimigo do Mamon, @Sepulcro. Esse mundo é imperfeito e falido. Como vocês esperam um reino terreno? Cristo disse que vocês não meditam direito nas Escrituras. Animal que rumina. Qual o sentido da lei de rituais? Mostrar o invisível eterno. Cristo nos libertou do pecado de não entender os rituais da lei, para termos provas do céu e do inferno. Jesus foi ungido com o óleo de Deus, não de um mortal, no templo do céu eterno. Se vocês conhecessem a lei, Jesus, saberiam disso. Vocês estão mortos no materialismo, o reino de Satã, com todas as divisões no mundo, família, país, religião, etc. A nova aliança é tudo espiritual, até o dinheiro é essa palavra. Portanto, a religião não tem Mamon. Respondeu a um comentário em Rabino faz pergunta polêmica para pastor Caio Fábio, Sheikh Jade e Rabino Ventura. Sepulcro. Então você admitiu que Jesus não foi ungido por óleo e pelo sacerdócio assim como todo o Masiás foi. Obrigado. Você acabou de admitir que Jesus não pode ser o Masiás judaico, justamente porque é isso que está claramente escrito na lei. Isso é um judeu messiânico, esotérico por sinal,
não um judeu ortodoxo, mas os judeus entendem muito bem o ritual da lei, onde seu Jesus aboliu a lei. Não existe nenhuma passagem do seu evangelho que esse Jesus abolia alguma lei. Satã não tem reino na Torá. Você não sabe disso. Assim como também Satã é uma personagem em Midrash, não literal. Você parece alguém que não conhece o judaísmo. Não é mostrar o invisível. O sentido das leis é educar os humanos. Justamente é isso que diz a lei mosaica, o mitzvot. Você está me parecendo que realmente não conhece o judaísmo. O sentido das leis é o básico para um judeu, educar o homem, pois o ser humano é como uma criança. Quando seu Jesus atende todas as características dos outros Masiás, como libertar o povo de Israel e ser ungido por óleo, por exemplo. Você admitiu que ele não foi. Obrigado novamente, pois admitiu que ele não é o Masiás judaico, o reino de Israel ou como vocês chamam céu. Não é terreno. Você realmente não conhece o judaísmo. Recomendo que estude. Esse é outro Midrash judaico. Sério mesmo. Estude o judaísmo. Tá precisando. Clamai, se teu Deus é perfeito, porque ele criaria um mundo falido e imperfeito, meio contraditório seu Deus. Porque do que é perfeito e soberano, apenas pode surgir o que também é perfeito e soberano. O Jesus inimigo do Mamon. O Jesus não foi ungido pelo sacerdote porque ele não é ungido por veneno da cobra. Ele é Deus, não homem. O que está escrito na lei são as figuras, porque a língua da lei é de anjos, como sonhos. Não conhece o judaísmo, e você não conhece as escrituras e o poder, o que aconteceu literalmente. E os milagres para figuras, vocês não creem, porque não conhecem as escrituras, o sentido das figuras. O reino de Satã na lei está no 3º capítulo, para não dizer as trevas no 1º, a serpente falante, que engana até hoje, raça de víboras. O sentido da lei é apenas entender e ensinar de graça, sem rituais, pois foram abolidos. Apenas vale o que eles representam, que é pregar de graça, sem mamon de religião. Nesse sentido a lei não foi abolida, valendo apenas o seu sentido eterno. Só nisso já se prova que os milagres não foram mitos. Jesus realmente não é o Messias judaico, ele é o Messias do mundo. A libertação e o óleo já é esta palavra, libertação da morte. Isso só Deus pode fazer, e dar o penhor. Como assim o reino de Israel não é terreno? O reino de Cristo crucificado por Israel que não é terreno, não necessita de carne, sangue, cimento e ferro. Deus não faz acepção, mas era necessário um país para rituais, escravo, e não livre por Cristo. Você realmente não conhece a língua das Escrituras. Recomendo que a interprete como um sonho ou parábola. O judaísmo que eu conheço é ensinamento de homem, atrás de dinheiro e poder político por guerras, afastado de Deus, porque ouve sem querer ouvir a voz de Deus. Você diz que esse mundo não é falido, nem imperfeito, mas a lei de Deus diz que a morte entrou. O perfeito e soberano, que é esta palavra, não quer nem saber, mas a corruptibilidade estão brigando para alcançar, provando que servem a Mamon, este mundo material. No Apocalipse, para se cumprir tudo, diz que vai ter mais 1000 anos, depois desses 6000 anos, desde Adão, mas o verdadeiro Messias só vai vir até as nuvens, no Armagedon, no começo do milênio, como sinal, e as nações se lamentarão. Sepulcro então ele não é o Masiás. Muito obrigado. Acabou de admitir que Jesus não pode ser o Masiás judaico. Conheço as escrituras sim, afinal, sou judeu. Você que me parece não conhecer nada de judaísmo, então vai estudar antes de falar coisas que nada têm a ver com minha cultura. O Jesus inimigo do Mamon. Vou estudar sim a cultura judaica, fora das escrituras sagradas, porque o principal já consegui nelas, a prova do que virá depois da morte. Sepulcro como assim fora das escrituras sagradas?
A Torá também não está na sua Bíblia. O que você chama Velho Testamento, você conhece pouco de metade de sua própria Bíblia. O Jesus inimigo do Mamon. As Escrituras Sagradas vão além da Bíblia, e só os interessados vão discernir. Meditação constante. Se eu não conheço o judaísmo pelas Escrituras, tenho que o conhecer por outras fontes. Mas se o judaísmo se conhece pelas Escrituras, então posso dizer que o conheço. Seppuku. O judaísmo se conhece pelas Escrituras, mas você não conhece as Escrituras. Você mesmo já evidenciou disso, afirmando coisas que nada pertencem ao judaísmo anteriormente. Escrituras Sagradas. Tem outro escrito sagrado para você além da sua compilação bíblica? Parece que você é o crente morno que tanto Jesus falou. Que outras fontes você vai conhecer o judaísmo se não por manuscritos judaicos? O seu Velho Testamento não são manuscritos judaicos, e você não os conhece bem. O Jesus inimigo do Mamon. Se você ficar dizendo que eu não conheço as Escrituras, só me resta dizer que você que não conhece, e vai ficar elas por elas, sem chegar a um lugar. O Evangelho de Tomé é sagrado, mas os desinteressados não reconhecem. O livro de Enoque, Jazar, Jubileu, Evangelho e Seno e outros, basta interpretar corretamente. As sagradas geram divergências porque é um recurso divino para filtrar. Jesus é Deus para você, seppuku. Não sou eu dizendo, é você evidenciando em texto que não conhece, com afirmações anteriores, como Satã ao Midrash que não conhece, cujo corrigi. Então você aceita evangelhos apócrifos. E o Apocalipse de Lucas, você aceita. E o de Mateus, e o Evangelho de Maria Madalena. Qual critério você usa para dizer qual é ou não é inspirado? Ter contradições na Bíblia para você é um filtro divino. O que é perfeito para você pode conceber algo contraditório. Seu Deus está me parecendo contingente, não um Deus soberano. Não, sou judeu. Para mim só existe um Deus Azen. Assim como o primeiro mandamento da mitzvot, diferente de vocês cristãos que desobedecem esse mandamento e cultuando um homem como Deus. O Masiá judaico não é Deus. Quando vir, não será Deus, será apenas o Masiach que libertará o povo de Israel. Dizer que tal profeta o Masiach é Deus é coisa de cristão, não judeu. O Jesus inimigo do Mamon. Me parece que Israel quer ser liberto para dominar o mundo. Devemos desejar o céu, não o poder mundial, pois esse mundo é da serpente. Desejam o domínio do homem, não de Deus. Jesus é o Deus de Moisés, único Deus, que encarnou para julgar o mundo. Israel representa o mundo dominando o pecado no milênio. O pecado é não ter a prova, certeza de tudo, por não compreender essa palavra. Esse Azen, que não é Cristo, não se sacrificou por mim, portanto, não é amor, é a serpente, Satanás enganando o mundo. Essa discussão começou no jardim, literalmente. O Jesus inimigo do Mamon. Satã é a serpente, como disse. Esses que você citou não li, mas já pressinto que não são sagrados. O critério são mensagens ocultas, como sonhos ou parábolas, que apontam para pregar Cristo de graça, como este comentário. As contradições são uma técnica para forçar a meditação. Portanto, não são contradições. Perfeito não se contradiz, apenas é mal compreendido. Deus é soberano, mas tem um limite do livre-arbítrio da criação. O que parece que ele controla as criaturas, é em momentos, mas não o destino final de cada um. Nisso ele é soberano no geral, ilimitado por causa do livre-arbítrio, no individual. Deus não é o que nós queremos para atender nossa idolatria, mas é o que está revelado. Seppuku, não é não. A serpente do Éden e a personagem Satã são coisas totalmente diferentes. Lembre-se que está falando de textos judaicos. O que você chama de Velho Testamento e evidenciando novamente não conhece. Lubem.
Então se o evangelho não tiver sonhos ou parábolas não é inspirado, que bom então, porque todo evangelho apócrifo tem isso. Contradição é para forçar a meditação, então qual posição está certa se são contraditórias? Isso que você diz não tem sequer sentido. Se seu Deus controla o ser em momentos, então não existe livre-arbítrio. Você está se auto-refutando. Se seu Deus é limitado em alguma circunstância, desculpe lhe avisar, mas isso é um Deus contingente. Você sabe o que isso significa? Acredito que não. Para estar assumindo isso kkkk, já que meditação te ajuda, me diz aí qual Apocalipse é o correto, João, Mateus, Lucas, etc. Já que em muitas passagens estes mesmos são contraditórios. O Jesus inimigo do mamon, mal e bem, serpente, Satã, é tudo mal. Não qualquer sonho ou parábola, mas o que indica uma coisa só. Aparente contradição. O que quis dizer? Você quer causar confusão de palavras. Para não haver livre-arbítrio, Deus tem que controlar continuamente, não de vez em quando, até o destino final. Deus é limitado a você querer aceitar ou não, então me diga aí o que isso significa. O de João sei que é correto. Quem não medita, não leva a sério, pensa que religião é status, cultura, etc. Mas é caso de vida ou morte eterna. Já vi que não tem mente para entender minha linguagem, tudo que falei, deturpou. Sepulcro não, a serpente não é má, nem Satã. Você realmente não conhece o Velho Testamento. Recomendo que estude o judaísmo. Que coisa aparente, então só parece uma contradição. Você quem está fazendo confusão de palavras. Se ele controla em momentos, isso já é interferência direta no que seria livre-arbítrio. Logo, não há livre-arbítrio se há interferência direta. Seu Deus é limitado, realmente. Ele não pode ser Deus, porque o Deus verdadeiro das Escrituras não quer sua aceitação, e ele pode sim forçar o que ele quiser, como ele forçou o endurecimento do coração do faraó, ou fazer qualquer atrocidade que quiser, pois é soberano e ilimitado à contingência humana. É isso que diz as Escrituras que você parece não conhecer nada. E o Apocalipse de Marcos, Lucas, não são corretos? Qual o critério para dizer que João vale, e os outros não, já que são contraditórios, e João não fazia parte do cânon bíblico desde o quarto século? Não estou deturpando. Você quem está falando muito bobagem mesmo, mérito todo seu, parabéns mas religião é cultura, minha cultura judaica, religiosa e étnica não é nada para você? O que você está falando sequer bate com a realidade cujo vivemos, pois religião tem a ver sim, intrinsecamente, com a cultura. O Jesus inimigo do mamon ou seu Deus é Satã, que arromba o coração pelo engano da fruta, que é sua cultura, tratando vocês como robôs. O critério para discernir as Escrituras é Cristo, que está em todas as sagradas, até de outros povos, porque o Deus verdadeiro é do mundo, e vocês pensam que é só de vocês, mas Deus rejeitou vocês porque não o reconhecem, e isso é um maior pecado. Você acredita em muita bobagem, que não fazia parte do cânon, Apocalipse de João, isso porque não conhece Jesus, a palavra, cultura, só se for mundial, não de um país. Isso é se apropriar do alheio, racismo. A palavra é para o mundo, não para Israel. Sepulcro. Israel não é um reino material. Vai estudar o judaísmo antes de falar bobagem, garoto, porque sua meditação não está te ensinando direito à concepção judaica. Jesus é o Deus de Moisés. De onde você tirou isso? Moisés só teve um Deus, assim como diz o primeiro mandamento. Não Jesus. Vai aprender sobre a Torá, porque você está citando contos do meu povo, citando errado por sinal. Não, Israel não representa isso, o mundo dominando o pecado no milênio. Israel representa o povo de Deus,
Os judeus, para de dizer o que você não estudou. Ai, é vergonhoso você falar da minha religião sem sequer saber o mínimo dela. Não, pecado não é isso segundo o judaísmo não ter a prova, certeza de tudo, por não compreender essa palavra. Esse é um conceito judaico, então quem define isso são os judeus. O Jesus inimigo do Mamon. Israel não é o reino material. Como assim? Me explica. Se nem salvo depois da morte esse povo que não aceita Cristo vai ser, o Jesus inimigo do Mamon. O reino de Israel é material, sim. Vocês só pensam nas coisas terrenas, e têm orgulho da vergonha eterna. Esses pontos não do seu povo, tão cego pela tradição. Não falo da religião de seu povo, falo da religião de Cristo, que é entender as Escrituras, para ter a prova do além, e anunciar ao mundo de graça, para não servir ao Mamon, pois quem trabalha para alimentar a barriga serve a ele. Quem é alguém que não sabe o que é pecado para definir alguma coisa? Tá explicado porque Deus discutiu com esse povo e foi crucificado. Quem desse país é sábio, fica desprezado, mas muitos preferem seguir a honra desse mundo, não a eterna de Cristo, já recebendo a sua recompensa aqui na terra, onde procura enterrar o talento. Sepulcro-Azen é o tetragrama mosaico, é como os judeus falam Deus, Azen, Adonai, etc. E claro que ele não é Cristo, porque Cristo é um conceito romano, não judaico. Com essa concepção você assume que Jesus não tem nada de Messias judaico. Fique com seu Cristo romano. Ai, parabéns. O Jardim Midrash já disse que serpente e Satã são coisas diferentes. Vai estudar melhor o Velho Testamento, se tá precisando. O Jesus inimigo do Mamon. Para de falar Midrash, judeu é pior que ateu, por não conhecer as Escrituras, os recursos comprobatórios. Não tem provas dos prodígios que Deus fez no meio do seu próprio povo. Pelo visto tudo é mitologia, na concepção judeu-ateu. Tetragrama é a serpente. Essa lei do Velho Testamento é incompleta. Isaías profetiza o testemunho atado à lei selada. 8:16. Por isso não conhece a serpente que engana esse povo até hoje. Apocalipse 12:9 fala que a serpente é Satanás. Se o que morreu na cruz não é o ungido, então as escrituras dos judeus são falidas, mentiras, porque tudo aponta para o crucificado. As 70 semanas de Daniel, porque teve um tempo exato marcado pelos profetas, Enoque, Daniel. Só o fato de ter cruz na lei, é preparando o sacrifício de Deus, o único aceito, que representa quem prega Jesus de graça na rua. O que Adão não quer obedecer, mas quer a fruta proibida, que, também, é o judaísmo, e todas as religiões do Mamon. Cristo não é conceito romano. Olha que povinho capacho. Os romanos arregaçaram os judeus, e eles tiram a honra de Deus para colocar nos romanos. Cristo estava na mente de Deus antes de tudo. Rapaz, você fica mandando eu estudar o Velho Testamento, mas você mesmo não estuda, não sabe nada, e pensa que sabe tudo. A prova que não sabe nada é que não aceita o Evangelho, o testemunho. E livro incompleto é mente enganada pela serpente, Mamon, Azen, etc. O judaísmo foca nesse mundo, no material, que é o ídolo de pedra do passado. Não quer nada com o conhecimento que dá e prova realmente a vida eterna depois da morte. Mas ele quer tudo no aqui e agora, mas depois é choro e ranger de dentes. Sepulcro respondeu, o Jesus inimigo do Mamon. Não é não. O reino de Israel é o povo de Israel. Vai estudar o judaísmo antes de falar bobagem. Ai, quer saber sobre judaísmo mais que um judeu? Religião de Cristo. Ah, sim. Sepulcro. Não. Israel é o povo judaico e sua relação com Azen, que é Deus, a própria realidade. Reino é esta relação estabelecida. Israel somos nós, judeus. Por isso o reino de Israel, o estado de relação com o Senhor. Judeus não acreditam em pós-vida. Não existe céu ou inferno na Torá.
Isso é concepção romana, não judaica. O que existe é o Sheol, que é o fim. Por isso teu Cristo é o Cristo romano, não o Messias judaico. Do judaísmo seu Cristo não tem nada. Não é questão de aceitar. Ser cristão nada tem a ver com o judaísmo para ser aceito por judeus. Ele não é o Messias judaico, mas sim o Cristo romano. Não tem nada de judaico ali, então também não tem nada para ser aceito por judeus ali. Fique com o seu Cristo romano. O Jesus inimigo do Mamon. Então você é da classe dos saduceus. Não acredita em nada, só pensa no poder terreno. Cristo não dá muita trela para esse povo, saduceus, porque a mente deles é fechada nesse mundinho. Só pensa nas coisas terrenas. Nem mesmo teme o lago de fogo depois da morte. Não tem racionalidade na palavra, lei, para ver o lago de fogo. Não sabe falar a língua eterna para ter a prova absoluta do além. É como animal irracional, feito para ser preso e morto. 2 Pedro 2:12. A lei é alegoria. O inferno é onde se joga as cinzas, representando o lago de fogo no Apocalipse. Falei dezenas de contos, não do seu povo, mas do povo do mundo eterno. Mas você pulou pela tangente, mostrando que não se conecta ao eterno, pois eternidade para alguns é apenas a lembrança da esperteza que viveu na terra, trapaceando os outros, mas considerados heróis. O resumo disso é ateísmo, displicência e falta de amor a Deus, de largar tudo por Deus. Só querem a recompensa aqui na terra, desprezam a vida eterna do eterno como recompensa, porque não têm cérebro para palpar, querem barganhar coisas mortas com o Deus deste século, mas não querem a vida eterna em troca de anunciar Cristo de graça pelas ruas, o que para eles é ridículo, pois estão na escuridão deste mundo de trevas, mas na luz, depois da morte, verão que ridículo mesmo é ter tudo para ter a prova, mas foram cegados pela fruta proibida, e convencimento da serpente. Ele C 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? MC 8:36. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É fatal não buscarmos a prova que temos duas vidas. Uma desnecessária não ganha a vida eterna, e outra necessária não ganha dinheiro. Anotações do debate. Os judeus desprezam e têm vergonha de Cristo, mas Deus lá do céu abomina quem se envergonha de Cristo. Os judeus, que não conhecem a palavra, para ter a prova das maravilhas que ocorreram no passado, na presença dos seus próprios pais, enxovalham o nome de Deus, aumentando o número de ateus e desnorteados, que não têm certeza de nada do que ocorrerá depois da morte. Por isso Jesus disse que eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, e erram feio, porque quem conhece sabe que as maravilhas aconteceram no passado, pode acontecer pela fé, hoje, apesar de que os sinais são mostrados, como profetizado. Jesus é de outro patamar, ele veio realizar as coisas eternas, e não as sombras mortas, por isso foi ungido pelo próprio Deus, próprio poder dele mesmo, para libertar, não um povo, mas o mundo do lago de fogo, e todo aquele que pratica o que ele praticou é filho dele, que é pregar de graça nas ruas, sem ser enganado, por participar das religiões atuais do Mamon. Quem não conhece o significado dos rituais, não sabe disso, porque os rituais são para mostrar o que é invisível, que Cristo veio realizar, e é eterno. Uma raça de judeus é predador de países, porque quer um império mundial em nome de Deus, mas quem deseja coisas desse mundo é filho da serpente que come pó. O Filho de Deus só quer a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, por isso aceita pregar de graça nas ruas, sem participar de rituais de religiões do Mamon. No milênio eles vão ser libertos como desejam, mas não só eles, porque vai ser uma era de paz, porque a libertação não é para um povo,
mas é para o mundo. Eles querem ser libertos pela força do seu braço, em nome de Deus. Mas a libertação não é como eles querem. É uma libertação totalmente providenciada por Jesus Cristo, o único Deus. Wilton Pires 9902, @interpreta tudo. Você não tem um terço do conhecimento e experiências que esse cara eu nem conheço ou acompanho. Você se prende firmemente na Bíblia, como se fosse verdade única, escrituras feitas por mãos humanas e manipuladas, vários apócrifos retirados da Bíblia. Abra sua mente e seu coração, julgando o cara, coisa típica de crente. Vocês falam mas não agem com ensinamentos de Jesus, religião mais preconceituosa da humanidade. Interpreta tudo. Wilton Pires 9902 fala dos ensinos de Jesus, mas não reconhece nada dele. Está me confundindo. Não sintonizou o meu comentário. Foca no lago de fogo do Apocalipse, e no que Cristo falou sobre riquezas materiais, porque as Escrituras são a única prova racional que temos. O resto é tudo contato com os anjos caídos, condenados ao lago de fogo, querendo arrastar para lá. Vai trocar uma vida eterna provada por esta vidinha imperfeita. Wilton Pires 9902, interpreta tudo. Me desculpa, mas o Deus que eu acredito não é o mesmo do seu. Deus punitivo que condena ao purgatório eterno. Meu Deus não tem dogmas, não tem doutrina, mas sim a favor de boas condutas, respeito, amor ao próximo, compaixão e a caridade. Outra coisa, nem o próprio Messias escreveu a Bíblia. Foram homens que se diziam inspirados. Não é Deus. Deus está aquém da nossa compreensão e entendimento. Somos muito primitivos ainda. Questionar a Bíblia não é afrontar a Deus, mas tentar expandir a consciência. Entenda que se não punir não é amor. Somos livres para guerrear ou ter paz com Deus. Existe um Deus que procura agradar os homens, na mesma frequência, contra Deus. Por isso o mundo é descontrolado e dependente do alheio, de falsas amizades. O amor ao próximo, caridade. É a verdade que se pensar que Deus é mau por causa do lago de fogo é a maior desgraça da criação. Um pensamento errado é fatal. O Deus que não é punitivo aceita a covardia contra os outros. O Messias é a inspiração de tudo. Ele escreveu tudo, inclusive esse comentário. As escrituras sagradas como a Bíblia têm mistérios que provam ser a linguagem de Deus. Dos sonhos, tem que ter o racional, cérebro, aprovado pelo teste da palavra. Deus não está além da nossa compreensão. Foi Ele quem sofreu na cruz. Os estudos ateus são completamente inversos à verdade. São da serpente que falou para Eva que não tinha morte, segunda morte. Questionar sim, mas com sabedoria, porque o tempo e os questionamentos têm limites. Todo mundo que ganha dinheiro, prestígio e seguidores, falando bem ou mal sobre Deus, está enganado pelos poderes das trevas. É o caso de crentes e ateus. Estão no mesmo grupo e não sabem porque não entendem a verdade. Os demônios não se entendem, brigam entre si, nem por isso deixam de ser demônios, de estar no lado contagioso. O Deus formado na mente dos displicentes é um Deus limitado a esta vida imperfeita. Não é o Deus eterno revelado pelo mundo do além, onde estão todas as consciências imortais, aprovadas ou reprovadas, na expansão. O Deus não é o que o homem quer, ou seja, a sua carne, mas é o Deus necessário para a vida eterna de livre-arbítrio. O livre-arbítrio que o homem quer não é livre-arbítrio, mas é uma perturbação, disputa eterna. Muitos declaram em bom alto som que querem ir para o inferno. É sua escolha. Busca adorar a Deus, ou ser adorado como Deus. Só em querer agradar os outros contra as ideias de Cristo é buscar ser adorado no lugar de Deus. Obrigado até aqui. Troque as disputas físicas por debates da palavra de Deus, e serás útil e saciado para a eternidade de consciência. Fica na paz.